Achas que te falta disciplina? Que devias ser mais forte, mais focada, mais constante? Mas será mesmo que é isso que tu precisas? Ou será que estás só a ser dura demais contigo? Se já começaste rotinas, métodos, promessas e acabaste sempre a sentir-te culpada, exausta ou em falha, este episódio é para ti. E se queres começar já por algum lado, vai a www.luisacunha.pt e descarrega os meus e-books gratuitos. Um espaço seguro e amoroso para começares a escolher-te com verdade e compaixão e começares a fazer a diferença na tua vida. Talvez nunca tenhas aprendido a ser gentil contigo, talvez te tenham dito que para vencer é preciso esforço, sacrifício, rigidez. Mas e se não for necessário? E se for exatamente essa dureza que te está a afastar da tua leveza? Olá, eu sou Luísa Cunha, terapeuta emocional, e este é o podcast Tu Podes Mudar a Tua Vida. Um espaço para mulheres que se perderam de si mesmas, que querem voltar a confiar em quem são, nas suas escolhas e na sua verdade. Aqui abrimos espaço para conversas profundas, honestas e transformadoras. Porque mudar a tua vida não começa lá fora, nos outros. Começa dentro de ti, contigo. Bem-vindo a este espaço que é teu. Um lugar seguro onde não tens de ter todas as respostas, apenas a coragem de voltar a ti. Vou-te contar esta história que talvez te identifiques e hoje nem sequer vou falar em nomes. Vou simplesmente dizer que é uma mulher que quer fazer a diferença na vida dela, mas ela quer mudar, tenta tudo, faz planos, listas, compromissos, até acorda mais cedo, cria rotinas, mas na realidade em 2 ou 3 dias difíceis lá está ela de novo, a sentir que falha. E a culpa aparece, a voz interna volta e uma voz a dizer nunca consegues manter nada, és fraca, não tens disciplina, és sempre a mesma coisa. Então, na realidade, esta mulher, em vez de escutar o que ela precisa, ainda tenta compensar mais, com mais exigência, cortando o tempo para si e ainda executando mais e sempre a pensar nos outros. E, na realidade, quanto mais ela se cobra, menos consegue. Quanto mais se obriga, menos se escuta. Será que reconheces esta história? Será que te identificas? Na realidade aqui o que eu hoje quero-vos falar é o que é autodisciplina e o que é autocobrança. Há diferenças entre elas. A autodisciplina verdadeira é a escuta, a consistência com amor, é saber o que é que precisas e honrar isso, ir nessa direção. A autocobrança normalmente está disfarçada de disciplina. É o medo de falhar, é a exigência para seres aceite, é viver a tentar compensar uma sensação de insuficiência. Quando a tua disciplina, entre aspas, vem da culpa e do medo, quer dizer que estás a criar um castigo para ti própria e não uma transformação. E talvez nunca te tenham dito isto, mas o teu valor não depende da tua produtividade. O teu descanso também é merecido, mesmo que ninguém te tenha ensinado isso. Crescemos a acreditar que o valor é produtividade. Aprendemos a controlar tudo para não desiludir ninguém. Recebemos amor quando éramos certinhas e prestáveis, éramos sempre aquelas que não falhávamos. O teu descanso também é merecido, mesmo que ninguém te tenha ensinado isso. Cresceste a acreditar que valor é produtividade, aprendeste a controlar tudo para não desiludir ninguém, recebeste amor quando eras a certinha, a prestável, aquela que não falhava. E nunca te ensinaram que descansar também é merecido. Então hoje achas que só tens valor se estiveres a produzir, a melhorar, a controlar, a contribuir. Mas a tua alma grita por pausa, por verdade, por escuta, por tempo para ti. E isto tem a ver com as causas emocionais que realmente provocam grandes bloqueios. E sabes, há frases silenciosas que alimentam a autocobrança, como por exemplo, tenho de fazer tudo certo, senão vou perder o controle. Gostamos muito de ter tudo sob controle. Se eu parar agora, não vou voltar ao caminho. Já falhei tantas vezes que agora tem de ser perfeito. Mas não há coisas perfeitas, acredita. É o nós tentarmos fazer diferente, com consistência, e se houver imperfeição, há que aprender com a imperfeição e fazer novamente. E outra das frases silenciosas é: se eu for gentil comigo, eu vou desistir. Como se nós não merecêssemos ter tempo para nós, sermos gentis, ouvir as nossas dores. Estas frases não são, na realidade, tuas, são heranças emocionais, são verdades absolutas que te foram dizendo e que, na realidade, podes escolher diferente, se elas não te fizerem sentido, se elas, na realidade, não te ajudarem, antes pelo contrário. Então é esta pergunta que tens que fazer. Estas frases estão-me a ajudar a ir no sentido que eu quero ir? Se não estão, é sinal que estas heranças emocionais, que estas crenças, que estas verdades têm que ser transformadas, têm que ser mudadas para tu poderes ir na direção que tu desejas.
Imagina tu que estás a regar uma planta com um jacto de alta pressão. Na tentativa de fazê-la crescer rápido, acabas por a magoar, não é? Um jato de alta pressão não vai ajudar a planta a crescer mais depressa. E é isso que na realidade fazes contigo, quando confundes disciplina com dureza. E acredita, aquilo que cresce com amor, cresce com mais força. E não é a disciplina que vai fazer com que haja um crescimento. Também ajuda, mas não é a disciplina com dureza que vai fazer que tu cresças, que vai fazer com que tu sigas na direção que tu desejas ir. Convido-te então agora a um momento de conexão. Fecha os olhos se puderes. Se quiseres, coloca a mão no coração. Inspira e diz para contigo. Se quiseres, podes dizer em voz alta: posso ser leve. Voltas a inspirar e a expirar e dizes: posso confiar em mim. Voltas a respirar profundamente, inspiras, expiras e repetes: posso ser leve. E mais uma inspiração e repetes: posso confiar em mim. E agora convido-te a fazeres uma pergunta a ti própria. Hoje, o que é que seria um passo gentil? O mais certo, não o mais difícil, o mais amoroso. Aquele passo que tu podes dar em direção onde tu queres ir, com carinho, com um passo amoroso. O que é que tu podes fazer diferente hoje para realmente teres mais paz, mais tranquilidade e não seres tão exigente contigo? Porque na realidade, em vez da autoexigência, da autocobrança, podes escolher ter autodisciplina e escutar-te e olhares para ti e honrares o teu caminho e escutares as tuas dores e realmente as tuas verdades e para onde é que tu queres ir. Eu também já estive aí, também já fui essa mulher que achava que precisava de ser perfeita para merecer. Cobrei-me durante anos, achava que parar era perder, que ia deixar de corresponder às expectativas dos outros. Até que percebi que viver constantemente em esforço não era viver, era simplesmente sobreviver. E que eu podia ser consistente sem me castigar, sem a autoexigência. Realmente, quando eu comecei a ter esta consciência, a minha vida começou a mudar. E quando me parei de obrigar, comecei a escutar-me e comecei a fazer a diferença na minha vida. Isto é engraçado porque me faz lembrar outro dia uma cliente que dizia que não tinha força de vontade. Na realidade, o que chegámos à conclusão é que era cansaço de anos a viver em exigência. E quando ela começou a respeitar o seu tempo, o seu corpo, os seus ciclos, a consistência apareceu, e não pela força, mas pela escuta, pelo prazer, para realmente poder seguir em direção aos seus sonhos. Por isso é que no meu processo terapêutico de despertar emocional trabalhamos a relação contigo. E não é sobre metas ou mais esforço, é sobre presença, respeito, simplicidade, clareza, consistência com leveza. É um caminho para aprenderes a escutar com amor e não com crítica, para transformares a tua voz interna e finalmente viveres com leveza e verdade. E se te sentes presa nesse ciclo de exigência e de culpa, lembra-te que não precisas te castigar para mudar. Vai a www.luisacunha.pt e descarrega os meus e-books gratuitos. São pequenos passos, mas verdadeiros. Cada um deles é um gesto de volta a ti. E quem sabe fará sentido então contactar-me para fazermos a sessão de clareza emocional e quem sabe fazeres o processo de despertar emocional. Um processo que tu vais cuidar de ti, um processo terapêutico para te respeitares e teres mais clareza, mais consistência no teu caminho. Desde já quero-te agradecer que estás aí desse lado e se este episódio fez sentido, partilha com uma amiga. E se quiseres receber todas as novidades em primeira mão, subscreve a minha newsletter em www.luisacunha.pt. Espero por ti no próximo episódio e lembra-te, tu podes mudar a tua vida.